Já que isto é uma virose, o que é que eu posso realmente reforçar? O que é que me traz aqui algumas substâncias que são naturalmente tóxicas para estes vírus? E a verdade é que os vírus são muito diferentes, têm composições muito diferentes, mas sabemos que assim há alguns alimentos que estão mais standardizados para que a recuperação seja um bocadinho mais rápida. A minha capacidade de combate a qualquer tipo de infecção pode ser maior se eu tiver um intestino saudável. Nós podemos ter aqui fungos, quando a pessoa tem muita vontade de comer doces, percebemos que a incidência vem mais daí, ou que a pessoa está constantemente com candidíases, por exemplo, as aftas na boca de capinha branca, ou candidíases vaginais, ou mesmo infecções por herpes. E nós podemos fazer uma ação combinada se estivermos a dar ao nosso corpo constantemente alimentos que fazem um efeito contrário, não é? Se eu estiver constantemente a dar açúcar, gorduras saturadas e álcool, eu vou criar um ambiente muito propício não só para estes vírus, que gostam muito de açúcar, como também para outras bactérias patogénicas e sobretudo fungos, que amam açúcar, cândidas, herpes, etc., para se manifestarem com ainda mais intensidade. Então eu tenho que ter uma alimentação saudável, mais ingredientes naturais, mais fruta, mais legumes, mais cereais integrais, mais frutos secos, sementes, portanto coisas mais saudáveis de uma forma geral, e depois reforçar esta importância de mantermos alguns alimentos crus dentro da alimentação do outono e inverno, quando nos apetece alguma coisa mais quentinha, mas garantirmos que temos alguns crus, porque há muitos antioxidantes que infelizmente vão perdendo a sua capacidade de ação com o calor. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Considerando que estamos numa altura de frio, achei interessante falarmos um bocadinho sobre alimentos que possam ser antivirais. A verdade é que nós podemos ter infecções fúngicas e virais todo o ano, tal como as bacterianas. Mas, numa altura de mais frio, a altura do outono, do inverno, são sempre mais propícias a termos estas infecções virais com uma propagação, uma taxa de propagação também muito maior. Não só por andarmos em ambientes mais fechados, como estamos mais sujeitos a diferenças de temperatura, a nossa imunidade também baixa um pouco e isto acaba por ser mais frequente. E então, os alimentos que podem ter potencial antiviral, uma coisa que é importante dizer-lhe é que eles não substituem de maneira nenhuma a medicação que lhe possa ser prescrita ou que possa ser importante que tenha que fazer se tiver uma infecção viral, ok? É muito frustrante às vezes, por exemplo, eu vejo enquanto mãe, quando dizem, não, isso é uma virose, vamos só dar, sei lá, Benuron se tiver febre, senão não vamos fazer nada. E realmente às vezes é um bocadinho frustrante, então eu penso sempre, ok, o que é que eu posso fazer com a alimentação? Já que isto é uma virose, o que é que eu posso realmente reforçar? O que é que me traz aqui algumas substâncias que são naturalmente tóxicas para estes vírus? E a verdade é que os vírus são muito diferentes, têm composições muito diferentes, mas sabemos que assim há alguns alimentos que estão mais standardizados para que a recuperação seja um bocadinho mais rápida. E acho que a primeira coisa importante a destacar aqui não é propriamente um alimento, mas sim a parte de saúde gastrointestinal. Porque se eu tiver o meu intestino bem, a funcionar diariamente, é quase como se houvesse uma regeneração, um ciclo diário, em que a minha imunidade normalmente vai estar mais fortalecida. A minha microbiota intestinal, tudo aquilo que habita dentro do meu intestino está em maior equilíbrio e isso permite-me também ter maior capacidade de defesa e de eliminação destas toxinas que são produzidas por estes vírus, por estas bactérias, por estes fungos. Então a minha capacidade de combate a qualquer tipo de infecção pode ser maior se eu tiver um intestino saudável. E isso é muito importante fazermos sempre. Portanto, não necessariamente só pela alimentação durante uma virose, mas que é importante nós não descurarmos o nosso intestino para realmente estarmos sempre mais protegidos. Alimentos, então, que têm um potencial antiviral são o alho,
que contém uma substância chamada alicina e é um composto que tem realmente uma ação antiviral, mas também antimicrobiana e que vai ajudar aqui a combater então algumas infecções. Claro que não digo para trincar dentes de alho, há pessoas que fazem isso, há pessoas que fazem chá de alho, há muitas formas de o fazer. Acho que pode ser interessante, por exemplo, quando assam os legumes, colocar uns dentes de alho inteiros, ou fazer, por exemplo, uma polpa de tomate em que coloca lá o alho, fazer mais refogados em que coloca um bocadinho mais. Atenção, só se tiver tendência para ficar com a barriga muito inchada, o alho e a cebola são sempre um bocadinho mais agressivos nesse aspecto. O gengibre também é um composto que cada vez tem sido mais estudado para estes efeitos de reforço imunitário. Tem esta substância, este antioxidante chamado gingerol, com efeito anti-inflamatório, que realmente está comprovado que ajuda a combater muitas infecções. A curcuma, claro, não podíamos falar de antivirais sem falarmos da curcuma, que tem a sua curcumina, que é um antioxidante que normalmente está muito associado a processos inflamatórios como a dor, mas que também pode ajudar aqui a combater algumas infecções virais. Tudo o que sejam frutas mais cítricas que vão trazer vitamina C, portanto, laranja, kiwi, a cerola, o limão, os próprios morangos, a romã, de uma forma geral, vão-nos trazer aqui esse efeito antiviral também. As catequinas que estão presentes no chá verde também são compostos antioxidantes que nós já reconhecemos por vários benefícios para a saúde, mas que também reforçam o nosso sistema imunitário por causa de aumentarem esta nossa capacidade de combate às infecções. Depois, o óleo de coco que contém o ácido láurico e também o ácido caprílico e que tem um efeito antimicrobiano que também pode ajudar, e a própria romã por ter aqui o licopeno, que é um antioxidante que, aliado com o seu teor de vitamina C, também vai ajudar bastante. Portanto, são alimentos que nós podemos ir reforçando no dia-a-dia, através, por exemplo, podemos usar o óleo de coco, há quem goste de colocar um bocadinho no café de manhã com o pequeno almoço, podemos usar para cozinhar, idealmente o mais em cru possível. As frutas cítricas numa altura do outono e inverno são as mais abundantes, portanto também é muito fácil, assim como a romã. O gengibre e a curcuma podemos ralar e utilizar em vários tipos de receitas, ou mesmo fazer infusões diariamente. Eu gosto muito de fazer aquele chamado golden milk e é muito bom para ir reforçando a nossa imunidade e para ter este efeito mais antiviral. Mas eles realmente têm sobretudo aqui um efeito de prevenção, mas também podem ajudar no tratamento. Na prevenção, o que é que nós podemos fazer? Incorporar estes alimentos antivirais na alimentação diária e fazer com que nós criemos uma espécie de ambiente que se torna tóxico para o desenvolvimento destes vírus. Portanto, vamos acabar por conseguir, de certa forma, fazer com que o corpo esteja mais forte. E no tratamento, eles vão, como eu dizia há pouco, vão suportar, vão, no fundo, vão potenciar o efeito eventualmente de alguma medicação que tenhamos que fazer, ou vão ajudar a aliviar sintomas desagradáveis que acontecem quando temos estas viroses. Se for uma virose mais para a parte de gastroenterite, o gengibre ajuda muito a aliviar as náuseas, os enjoos, até as próprias dores de garganta. Portanto, eles conseguem nos ajudar a ter aqui um alívio dos sintomas um bocadinho mais exacerbado. Acho também que é importante percebermos que quando falamos nisto, claro que se estivermos a dar ao nosso corpo constantemente alimentos que fazem um efeito contrário, não é? Se eu estiver constantemente a dar açúcar, gorduras saturadas e álcool, eu vou criar um ambiente muito propício não só para estes vírus, que gostam muito de açúcar, como também para outras bactérias patogénicas e sobretudo fungos, que amam açúcar, cândidas, herpes, etc., para se manifestarem com ainda mais intensidade. Então eu tenho que ter uma alimentação saudável. Obviamente estamos a falar nesse pressuposto. Em termos de consumo, como é que nós podemos fazer isto? Se somos pessoas que tendencialmente, quando chega a altura do outono e inverno, temos tendência para estas viroses, podemos fazer uma prevenção diária, por exemplo, isto que estava a dizer do golden milk, infusões de gengibre, de hortelã, todos os dias comer uma laranja, por exemplo, uma tangerina, incorporar a romã enquanto ela está na época, que não são muitos meses, mas incorporar diariamente, por exemplo, no pequeno almoço, quando faz umas papas de aveia ou umas panquecas, ajuda muito. Depois, em temporadas piores, assim, tipo dezembro, janeiro e fevereiro, que são assim os meses normalmente mais agressivos, embora março, o ano passado, pelo menos, foi bastante. Mas o que é que nós podemos fazer aí? Reforçar ainda mais. Em vez de fazermos só uma infusão por dia, ou se calhar comemos só uma fruta, fazemos várias coisas. Temos mais alho, ou por exemplo a sopa, conter mais quantidade de alho, fazemos uma vez uma infusão de gengibre, outra vez a infusão de curcuma, ou então fazemos um golden milk que tem uma concentração muito superior, ou até podemos tomar suplementos.
de gengibre, por exemplo, ou de curcuma nesta altura para ajudar. Quando temos os sintomas virais, acho que aqui é importante garantirmos que estamos todos os dias a fazer todas estas estratégias e aí manter a suplementação também é importante. E ajudar com uma alimentação que seja rica em cor, numa altura, e em antioxidantes. Numa altura do outono, inverno, como está mais frio, nós tendemos também a consumir muitos alimentos mais cozinhados, o que para a parte da vitamina C é mau, porque ela degenera tendencialmente com a temperatura. Se nós tentarmos aqui um equilíbrio entre frutas que estão mais cruas, alguns legumes, por exemplo, até podemos fazer uma abóbora assada no forno e aproveitamos e pomos os dentes de alho, mas depois servimos com uns espinafres que estão em cru e fazemos ali um mix de crus e cozinhados. Isso pode ajudar bastante a manter aqui algumas propriedades, ou até podemos fazer uns batidos ou uns sumos verdes para acompanhar. Isso mantém-nos aqui alguns antioxidantes mais intactos, que ajuda a fazer com que a recuperação também seja mais rápida. E acho que é assim um dos erros que eu vejo mais no dia-a-dia acontecer com os nossos pacientes, é que acabamos por ter uma alimentação muito mais cozinhada, mais quentinha, mais reconfortante, e esquecemos que assim perdemos muitas vezes as propriedades mais importantes destes nutrientes, não é? E depois, claro, os casos que me chegam são maioritariamente pessoas com desequilíbrios gastrointestinais e, portanto, aí o intestino está tão embrulhado que nós realmente não conseguimos fazer uma prevenção, um tratamento como nós gostaríamos. Outra coisa que eu acho que é também importante é que quando nós temos uma alimentação rica nestas substâncias antivirais, quando nós conseguimos incluir estes 6 ou 7 que eu listei aqui, nós vamos conseguir naturalmente fortalecer o nosso sistema imunitário de uma forma um bocadinho mais global, porque estes alimentos também são ricos em vitamina E, vitamina A, em alguns minerais, em antioxidantes, que naturalmente não vão só ajudar com a parte dos vírus, vão ajudar também com infecções bacterianas e fúngicas. Estes alimentos também vão ter uma ação anti-inflamatória, sobretudo quando pensamos na curcuma e no gengibre, portanto, vão reduzir incidências de dor, inflamação, por exemplo, dores nas articulações, processos, sei lá, como acne, dores de cabeça, portanto, vão nos ajudar nesse sentido. Vão acelerar a nossa recuperação, a nossa capacidade de recuperação, vão proteger também contra o chamado envelhecimento celular, o envelhecimento precoce, quando o nosso corpo começa a ter uma taxa de exposição a estas toxinas de vírus, de bactérias, de fungos tão exacerbada, e depois com a poluição e se calhar uma alimentação mais desequilibrada, e nós estamos ali constantemente a ter danos celulares, eles vão trazer-nos uma série de antioxidantes que vão ajudar a prevenir isso, vão melhorar também a nossa saúde digestiva, porque muitas vezes nós temos vírus presentes na nossa microbiota intestinal que não queremos e que estão a desequilibrar um ecossistema que é muito sensível e, portanto, quando nós damos estas substâncias, estamos a fazer com que as nossas bactérias probióticas, aquilo que nós queremos que estejam em mais quantidade, também estejam mais seguras e tenham um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento. Portanto, mantemos o intestino, mais uma vez, saudável. E o intestino é super importante aqui para a nossa imunidade, porque também lembre-se que cerca de 70%, 80% do nosso sistema imunitário, das células do sistema imunitário, estão à volta do intestino. Então elas vão precisar deste apoio de dentro para fora, vão precisar deste reforço também da microbiota. E é muito importante lembrarmos disso. Uma das coisas que eu muitas vezes recomendo, assim que começa o outono, eu gosto sempre de recomendar a vitamina D, porque é das coisas que nós mais precisamos em termos de carência e que reforça mais a nossa imunidade. Na altura do Covid, lembro que a vitamina D foi dos suplementos que mais se apontou como aquilo que fazia com que a incidência da gravidade ou a gravidade dos sintomas fosse minimizada. Portanto, tendencialmente as pessoas que tinham níveis melhores de vitamina D eram aquelas que tinham sintomas de Covid muito mais ligeiros. Quando rebentou a pandemia tivemos muitas situações muito graves, não é? Portanto, foi muito importante percebermos isso. E depois também, outro que eu gosto de recomendar bastante é a spirulina. Porque a spirulina também tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirais. Portanto, é uma coisa que nós, se calhar, até podemos utilizar sob a forma de cápsulas, se tiver muita dificuldade com o sabor, como eu, ou mesmo em pó, incorporar no seu dia-a-dia. E a spirulina tem uma grande vantagem, que é ajudar a captar mais a absorção do ferro. Então, às vezes, quando nós temos um intestino que tendencialmente já está um bocadinho sensibilizado, a minha imunidade já está em baixo porque eu estou cansada, não tenho a alimentação mais perfeita, não consigo descansar, fazer exercício, a spirulina ajuda muito a eliminar mais. Não é à toa que se diz que a spirulina tem uma função desintoxicante.
não é o desintoxicar necessariamente pela parte do peso, mas o desintoxicar por ter a capacidade de nos ajudar através das fezes a libertar estas toxinas que são produzidas por estes agentes, estes vírus, estas bactérias. E, portanto, se eu tenho menos toxinas em circulação no meu intestino, eu também tenho menos probabilidade delas entrarem para a corrente sanguínea e manifestarem então esta infecção. E, portanto, a spirulina tem aqui um duplo efeito benéfico nessa parte, eliminar toxinas e fazer com que eu tenha melhor capacidade de absorção de ferro, o que é super importante porque quando temos estes distúrbios intestinais, muitas vezes também temos pessoas com déficit de ferro, de ferritina na sua alimentação. Então, o que é que potencia o efeito de termos uma alimentação mais antiviral? Normalmente a prática de exercício físico ajuda bastante. Não estamos a falar de exercício físico demasiado intenso ou uma atividade que nos deixa completamente QOs, porque às vezes até nos baixa um bocadinho a imunidade, mas o exercício físico de forma regular, moderado, ajuda-nos bastante a reforçar o nosso sistema imunitário, melhora a circulação, melhora a nossa capacidade de renovação celular, diminui a quantidade de gordura no nosso corpo, que é tendencialmente pró-inflamatória, portanto nós precisamos de diminuir em termos de quantidade. Bebermos água também é super importante, estarmos hidratados também permite que o nosso metabolismo seja muito mais eficaz e esta eliminação de toxinas também. Conseguirmos ter boas noites de sono é super importante, descansarmos, dormirmos bem, vai ser sempre crucial para que a nossa imunidade esteja fortalecida, até porque, lembre-se, nós temos microbiota no nosso intestino que tem atividade mais notívaga e elas precisam das nossas horas de sono, precisam de momentos de jejum para conseguirem estar também a desempenhar o seu papel. Então é muito importante percebermos que esta prática de uma boa rotina de sono, uma boa higiene de sono, não tem só a ver com a questão de regular o peso ou o stress, tem a ver também com a nossa imunidade por causa disso. E para quem é que é indicado pensarmos numa alimentação mais rica em substâncias ou alimentos antivirais? Normalmente pessoas que têm uma imunidade mais baixa, e isto não vai só de pessoas que tenham algum tipo de doença, sei lá, autoimunes, pessoas doentes oncológicos, idosos, não são só essas pessoas. As pessoas que têm casos de disbiose intestinal, de SIBO, tendencialmente ocorrem nos síndromes de cólon irritável ou em colites, etc. São pessoas que têm tendencialmente uma imunidade bastante comprometida, porque lá está, têm desequilíbrios nesta microbiota intestinal e, portanto, precisam de restabelecer para que, no fundo, tenham uma ação de barreira intestinal a começar de dentro. Portanto, normalmente são pessoas que têm muito mais essa tendência. Depois, obviamente, pessoas que estejam em recuperação, doentes que estejam em quimioterapia ou depois de uma pneumonia, pessoas que ainda estão em recuperação, é muito importante também termos essa atenção. Pessoas que estão expostas a ambientes de elevado risco, profissionais de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, por exemplo, que lidam com muitas pessoas, qualquer pessoa que trabalhe com serviços que está em contacto com muitas pessoas ao longo do dia, os próprios professores, educadores, são pessoas que estão em contacto com estes vírus com muito mais regularidade, crianças e adolescentes, porque muitas vezes eles até se costuma chamar mais os infectários nas creches, porque é verdade, porque eles acabam por estar muito expostos a estas infecções, estão a construir ainda a sua imunidade e, portanto, têm uma capacidade de resposta muito mais baixa e, portanto, têm uma carga viral tendencialmente mais baixa. E depois pessoas que estão constantemente sob situações de stress crónico, que estão quase em situações de burnout, que são pessoas que tendencialmente, lá está, por dormirem menos, por estarem muito cansadas, com muita fadiga, geralmente são pessoas com esta tendência para terem uma imunidade mais comprometida. E então é importante percebermos que nestes casos, são pessoas que devem ter um cuidado acrescido em fazer este tipo de alimentação que estávamos a dizer. Ou seja, no fundo, olharmos para a alimentação, lá está, o costume de menos processados possível, menos açúcar, álcool, mais ingredientes naturais, mais fruta, mais legumes, mais cereais integrais, mais frutos secos, sementes, portanto, coisas mais saudáveis de uma forma geral e depois reforçar esta importância de mantermos alguns alimentos crus dentro da alimentação do outono e inverno, quando nos apetece alguma coisa mais quentinha, mas garantirmos que temos alguns crus, porque há muitos antioxidantes que, infelizmente, vão perdendo a sua capacidade de ação com o calor, que é o caso da vitamina C. Falando em suplementos, e aqui muita atenção, vou falar de alguns. Quase todos estes suplementos têm venda livre, se não mesmo todos, mas há muitas dosagens diferentes e há muita cautela que é preciso ter. Mas
A vitamina C é um dos suplementos que as pessoas mais compram. Quando chega a altura do outono e inverno, pensam sempre, vou reforçar a minha imunidade, e compram até aqueles tubinhos efervescentes, montes de vezes cheios de adoçantes e porcarias que não fazem nada bem ao intestino, não é? Portanto, é importante percebermos o que é que está dentro daquele suplemento. Se realmente não há outras formas mais interessantes de tomar, acho que os adultos não precisam dessas modalidades efervescentes, se calhar as crianças até podemos dar um benefício da dúvida, mas dos adultos não. E as dosagens recomendadas variam imenso, vão de 500 mg a 2.000, às vezes até dividido em doses ao longo do dia. E há alguns médicos que até recomendam doses de 4.000, portanto, atenção, se é de toma livre, comece com doses mais baixas, porque não sabemos se no seu caso pode fazer sentido ou não. Okay? É muito importante percebermos esta questão de apesar dos suplementos serem de venda livre, nem sempre são risk-free, não é? Como se costuma dizer. Vitamina D, super importante, como dizia, é dos suplementos que eu mais recomendo a praticamente toda a gente no outono e no inverno. Existem também muitas doses diferentes. Em doses de manutenção nós podemos estar a falar sempre abaixo das 1.000 unidades internacionais. Pessoas como eu que tenham doenças autoimunes, normalmente eu recomendo diariamente, não só na altura do outono e inverno, mas uma dose mais ou menos de 2.000 unidades internacionais diária, e há doses que podem ir de até 10.000 por dia. Há médicos que até fazem mais do que isso. Mas mesmo quando nós vemos vitamina D forte, por exemplo, está ali quase nas 2.000, às vezes não chega, outras vezes está ali nas 2.000, mas são doses que para o outono e inverno são seguras, ok? É importante sempre referir que nós nos suplementos não temos uma absorção de 100%, portanto nunca estamos a consumir, na verdade, 2.000, se calhar estamos a consumir 1.700, sendo muito otimista. Mas a verdade é que é importante termos aqui algumas balizas, não é? E termos alguma percepção das doses. Outro suplemento que eu gosto muito de recomendar, sobretudo porque eu atendo muitas pessoas com debilidade gastrointestinal, que é o zinco. O zinco é muito importante para a reparação da mucosa intestinal, ou seja, daquelas células que nós temos em torno do nosso intestino, que é gigante. E o zinco vai ajudar a fazer com que essas células estejam mais saudáveis, consigam, no fundo, produzir as suas proteínas que permitem que elas estejam assim coladinhas, que não haja aquela coisa da permeabilidade intestinal. E, portanto, o zinco é daqueles que eu gosto mais de recomendar, além disso é ótimo também para a tiroide. E estamos a falar de doses de 15 a 30 mg por dia, são doses relativamente pequenas, ok? Mas que para a parte de vírus e sobretudo quem tem rinocinusite, etc., são super importantes. Depois temos outro que também gosto muito de usar na minha prática por causa da saúde gastrointestinal, que é um antioxidante chamado quercetina, que tem propriedades anti-inflamatórias, antivirais, etc., e que acaba por ser muito interessante para pessoas que tenham colites, as próprias pessoas que têm SIBOs ou disbioses, ou até mesmo pessoas que tenham doença de Crohn, porque ele é um antioxidante que atua aqui muito na regeneração da mucosa e tem doses muito variáveis. Aquilo que está mais estudado para saúde gastrointestinal é entre 100 e 300. Há uns que vão, a maior parte dos suplementos que nós vemos em Portugal são de 500 a 1.000, portanto depende imenso, miligramas por dia, digo, mas nós podemos ver qual é que é a recomendação do médico. Tendencialmente para o intestino são precisas de doses muito mais baixas, portanto depende também do risco que a pessoa tem. A própolis também é ótima. Há pessoas que dizem própolis, outras que dizem própolis, há outras que... Bom, há muitas maneiras de dizer, mas eu digo normalmente própolis, que tem propriedades antimicrobianas e antivirais. Temos aqui só o risco de, se a pessoa tiver alergia a produtos de colmeia, ao mel e assim, não deve usar, mas realmente a própolis também é muito boa, e o próprio pólen da abelha, que podemos colocar no chá e dissolver. Mas os suplementos, por exemplo, quem tem tendência para infecções respiratórias, está sempre com tosse, rouquidão, etc., que é normalmente o meu caso, eu recomendo muitas vezes extratos aqueles extratos que são gotinhas de equinácea com própolis, porque a equinácea é das que está mais estudada para esta parte das vias respiratórias. Tendencialmente é assim dos suplementos que se usa mais para as gripes, e portanto é realmente muito boa, e estamos a falar de uma dose de 300 a 500 mg até 3 vezes por dia, portanto isto depois também depende da forma como são usadas, mas eu gosto muito das duas combinadas. Falei do zinco e acho que também é importante falar do selênio. Selênio é um mineral também muitas vezes associado à tiroide, à saúde da tiroide, mas que realmente quando há presenças de vírus, nestes casos virosos, é muito interessante. Pensando um bocadinho nisto, há muitas pessoas que às vezes perguntam, mas não fazia sentido fazer um multivitamínico?
não sou muito apologista de fazer só multivitamínicos. Podíamos fazer, se até tivermos vários sintomas, por exemplo, baixa imunidade, falta de energia, até não estamos a dormir muito bem, etc. Se calhar podíamos ir para uma solução mais rápida, mas eu gosto também de sempre tentar perceber qual é que é o ponto fraco, digamos assim, de cada pessoa. Portanto, no meu caso, garganta, parte respiratória, normalmente equinácea, propólise e a spirulina são assim os que eu gosto mais de fazer. Vitamina D já faço sempre por sistema. Se forem mais processos de gastroenterite, se calhar vai fazer mais sentido o zinco, a quercetina, combinados com a spirulina. Portanto, depende muito mesmo de pessoa para pessoa. Mas outro que eu não me queria esquecer de falar é o extrato de sabugueiro, que normalmente está realmente muito associado ao vírus da gripe tradicional que nós temos cá, até existe a vacina da gripe, etc. Há muitas pessoas que tomam, e o extrato de sabugueiro é o que está mais evidenciado para estes casos. Portanto, para pessoas que quase todos os anos apanham, e agora temos muitas vezes, ou é a gripe A, ou outras gripes mais comuns, chamada influenza, não é? Esse vírus, que muitas vezes nós apanhamos e depois que não sabemos muito bem como tratar. O extrato de sabugueiro é ótimo, e estamos a falar de dosagens de 500 a 1000 miligramas por dia, e normalmente é usado em tratamento, ou seja, a pessoa até pode estar a fazer outra medicação para ajudar a aliviar os sintomas de desconforto muscular, as dores no corpo, etc. E depois fazer o extrato de sabugueiro, que ajuda bastante, ok? Isso é importante. Outro que eu há pouco falei do óleo de coco, e o óleo de coco traz-nos aqui também o ácido caprílico, e eu gostava só de falar do ácido caprílico e do óleo de orégano, porque são duas substâncias que eu gosto sempre de incluir quando falamos em antivirais, e aqui um bocadinho mais na parte dos suplementos, como é óbvio, mas antivirais, antifúngicos com o ácido caprílico. Esta combinação de óleo de orégano com ácido caprílico tem funções muito boas no nosso organismo, até sobretudo para tratar estas disbioses, estas alterações da microbiota intestinal, em que normalmente nós podemos ter aqui fungos quando a pessoa tem muita vontade de comer doces, percebemos que a incidência vem mais daí, ou que a pessoa está constantemente com candidíases, por exemplo, as aftas na boca de capinha branca, ou candidíases vaginais, ou mesmo infecções por herpes. E nós podemos fazer uma ação combinada quando sabemos que a pessoa tem estas alterações intestinais, e fazer um suplemento que tenha os dois já imensos, que tem já esta formulação dos dois juntos, e depois, por exemplo, fazer a spirulina e o zinco também em conjunto, ou a quercetina, pronto, ir tentando aliar assim. Mas era importante para mim fazer esta chamada de atenção, porque realmente, pensando que a nossa imunidade depende muito do bem-estar do nosso intestino, eu não posso deixar de falar daquilo que traz que restabelece o equilíbrio da nossa microbiota intestinal, e que vai fazer com que o intestino também esteja mais fortalecido. E, de facto, o ácido caprílico e o óleo de orégano são essenciais para este processo. Okay? Portanto, mais importante do que zinco, quando há uma anemia com baixa ferritina, etc., às vezes mais vale recuperar aqui a mucosa e equilibrar todo este ecossistema intestinal, e depois então preocuparmos com o resto, porque senão a nossa capacidade de absorção é muito pequena e não estamos a conseguir resolver nada. Okay? Espero que tenha ajudado. Lembre-se que estes alimentos e suplementos antivirais não substituem um tratamento convencional, é importante nós lembrarmos disso, mas há muitas coisas de facto que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para melhorar a alimentação e fortalecer o nosso sistema imunitário, lembrando que não é só aquilo que nós comemos, mas também o descanso, a atividade física regular. Eu acho que é muito importante também a exposição a ar, o ar livre, frio. Nós podemos fazer uma caminhada na rua, estar muito frio, agasalhamos-nos mais, e isso não significa que nós temos um risco maior de apanhar uma gripe. Pelo contrário, não é? Nós estamos a ser expostos também a um ar em circulação que é bastante bom. E, aliás, que há cada vez mais estudos a mostrarem como a exposição ao frio nos pode trazer benefícios muito grandes para a nossa imunidade, para a longevidade. Não é à toa que agora se vê, está muito na moda a tendência dos banhos de gelo, etc. Portanto, tem inúmeros benefícios. E então nós não precisamos de ser tão radicais em mergulhar numa piscina cheia de gelo. A mim não me apanham lá, de certeza, mas a fazer uma caminhada numa altura de frio, bem agasalhada, é uma coisa agradável, ajuda a relaxar e pode realmente ter aqui muitos benefícios no reforço do nosso sistema imunitário. Um beijinho e até para a semana.